Vamos falar de reforma tributária então. A partir desta semana, o Ministério da Fazenda inicia a composição dos textos da regulamentação da reforma tributária. Para entender melhor o que significa essa etapa da reforma, a gente recebe o doutor e mestre em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula Nobre. Muito obrigado aí pelo convite. Bom dia, Marcelo Marques. Bom dia. Vamos falar então dessas, possíveis alterações, que possam ser feitas aí no texto da reforma tributária durante ainda esse primeiro semestre. Mas já quero começar com um gancho do que a gente estava ouvindo aí o Rodrigo Viga falar, dessa possível judicialização, essa preocupação de Barroso. Quero a sua avaliação. Por que ele está preocupado em relação a isso? Bom, a reforma tributária sobre o consumo, ela estabelece que não pode aumentar a carga tributária do que os contribuintes já vêm suportando atualmente. Então, é isso que ele teme, que com a instituição dos novos tributos, do IBS, do CBS principalmente, há uma elevação de carga tributária e, com isso, o contribuinte vai pleitear seus direitos conforme está na reforma tributária, que não pode ter um aumento de carga tributária. Também poderão ocorrer discussões quanto ao princípio da igualdade. Determinados setores terão alíquotas diferenciadas e algumas atividades que pertencem a esses setores não foram beneficiadas com essas alíquotas diferenciadas. Talvez os setores da economia pleiteiem isso também. Por exemplo, bares e restaurantes que terão alíquotas reduzidas do IBS da CBS. Padarias não. Porém, padaria também serve almoço, serve lanche, serve bebida. Então, sempre teremos essas discussões no contencioso tributário brasileiro. André, nós tivemos então, como disse a Paula, aprovação no ano passado, e agora são projetos reguladores, que vão definir, inclusive, haverá um detalhamento, portanto, A expectativa é de que isso aconteça nesse semestre. A gente sabe que depois tem as eleições. Se não passar agora, você teme um possível um atraso, um adiamento, porque na prática aprovou a reforma, mas sem esses projetos ela não vai ser colocada para as empresas e para o cidadão brasileiro? Exatamente. Foi aprovada a reforma tributária no âmbito constitucional, mas com isso não há a instituição dos tributos novos, não há a transição do sistema tributário antigo para o novo. Então, precisam-se das leis complementares para dar vigência e eficácia a essa reforma tributária. A ideia do governo serão 4 leis complementares, uma dispondo sobre o IBS e a CBS, outra lei complementar dispondo sobre o comitê gestor do IBS, uma outra lei complementar tratando do imposto seletivo, também denominado de imposto sobre o pecado, e uma outra lei complementar dispondo sobre o processo administrativo tributário. Sem essas leis complementares, não tem como colocar a reforma tributária em andamento. Ela ficará apenas no plano constitucional esperando uma lei para regulamentá-la. Então, as leis complementares são de extrema necessidade para se cumprir os prazos para colocar o novo sistema de tributação sobre o consumo em andamento. Zé Maria Trindade participa da entrevista também. Zé, sua pergunta. Pois olha, doutor, eu estou acompanhando esse processo. O governo tem que apresentar, a iniciativa tem que ser do executivo, da regulamentação. E foram criadas 19 comissões para exatamente fazer essa regulamentação. O Congresso criou 20, que são 19 comissões parecidas com a do governo e uma especial para evitar a bitributação, o imposto cumulativo. Ou seja, há no Congresso uma força para evitar exatamente isso, o aumento de impostos e a impossibilidade de um imposto ser cobrado sobre outros. Ou seja, o Congresso vai vencer essa disputa e mais, haverá uma regulamentação tão ampla que vai dificultar o governo na regulamentação por decreto. Então, a regulamentação vem muito completa. Há um temor na sociedade de que esta reforma tributária possa aumentar impostos em vez exatamente de reduzir. O que eu vejo é que ela aumenta em alguns casos e diminui em outros. O senhor já analisou essa proposta de mudança no regime tributário? O senhor acha que ela
desequilibra as relações comerciais no Brasil? Bom dia, Zé Maria Trindade, é um prazer estar conversando com você novamente. Você colocou bem a situação. Há esse temor da sociedade de um aumento da carga tributária. A lei complementar vai ter que dispor quais serão as alíquotas do IBS, da CBS, vai tratar dos regimes diferenciados, instituições financeiras, as alíquotas reduzidas de 60% e 30% a menos, né, do que a alíquota normal, mas já se vislumbra que nós teremos a maior alíquota do IVA, né, do IVA, do mundo, que será nos patamares de 30%. A lei complementar vai ter que dispor esse período de transição. Como será esse aumento gradativo da alíquota até chegar à alíquota ideal e acabar com os outros impostos que incidem sobre o consumo? Um outro temor que ocorre também é contra a não cumulatividade. A lei complementar tem que prever uma não cumulatividade que seja mais neutra possível o impacto para o contribuinte. Isso é um temor que os grupos de trabalho têm. Inclusive, eu participo do grupo de trabalho 9, do empreendedorismo, que a nossa preocupação é essa, que a não cumulatividade seja plena, não haja restrição ao crédito. E o outro temor que tem no nosso grupo de trabalho é que nós teremos a reforma do imposto de renda também. Então, que nós não tenhamos uma maior alíquota do IVA, né, através do IBS, do CBS, e um aumento enorme do imposto de renda. A emenda constitucional 132 de 2023, que previu a reforma tributária, ela estabelece no seu artigo 18, parágrafo único, que poderá, com o aumento de imposto de renda, ocorrer uma compensação, ou seja, uma redução da tributação sobre a folha de salários e sobre o IBS e CBS. Mas repare, a redação constitucional estabelece poderá, não deverá. Então, acho que é importante também a lei complementar estabelecer que deve-se obedecer isso. E ocorrendo a reforma do imposto de renda, aumentando a carga tributária do imposto de renda, deve-se reduzir a tributação sobre o consumo. É assim que trabalham os países desenvolvidos. Tributação forte sobre renda e patrimônio e tributação menor sobre o consumo, para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico e social. Se nós tivermos uma maior alíquota sobre o consumo, em torno de 30% do mundo, isso vai atrapalhar enormemente o nosso desenvolvimento econômico e o nosso desenvolvimento social. Nós já temos uma desigualdade social excessiva que atrapalha todo o desenvolvimento econômico, político e social, qualquer que você possa imaginar do país. Então, se não tomarmos cuidado com isso, nós continuaremos com uma desigualdade social excessiva ou até maior do que já temos. Pois é, André, pegando esse gancho aí do Zé Maria Trindade, falando sobre esse equilíbrio que é importante encontrar agora nessa reforma tributária, a gente sabe que o governo tem colocado muita expectativa nessa reforma, né? Está entre os projetos aí dos pacotes econômicos, do pacote econômico do governo. Essa expectativa sendo colocada na reforma tributária, você acredita que futuramente, quando ela entrar em vigor, ela possa não sair como planejado? E caso não saia como planejado, há um plano B, um plano C do governo para conseguir reverter? Ela já não saiu como planejado, né? Essa é a verdade. O IBS, a CBS, para eles funcionarem de forma correta, vamos dizer assim, quando ele foi vislumbrado, né, o IVA foi vislumbrado por um estudioso alemão e depois por uma autoridade fiscal francesa, é que ele fosse o mais neutro possível e respeitasse o princípio da igualdade. Que todo mundo recolhesse e incidisse sobre toda a cadeia de consumo, sobre todos os bens e serviços, com isso teria uma alíquota reduzida. Nós tivemos muitas alterações no texto constitucional, o que levaram a ter vários regimes diferenciados e teremos as maiores alíquotas do mundo. Não vejo um plano B, mas espero que dentro da lei complementar e dentro do exercício desses novos tributos, eles sejam melhorados, consigamos reduzir a alíquota e o princípio da igualdade seja aplicado. Que não existam tratamentos diferenciados. Porque qual que é a ideia do IVA? A ideia do IVA é que o imposto incida sobre toda a cadeia produtiva, sobre toda a tributação sobre o consumo, e no final, quem arca com o ônus financeiro é o consumidor. E quando você permite a não cumulatividade, a neutralidade fiscal, na verdade o que está acontecendo é um fracionamento do imposto, um financiamento do imposto por todos aqueles que participam da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final, para que ele não incida de uma vez só entre o varejista e o consumidor final. Então é importante que no decorrer
da utilização do imposto, os nossos entes políticos têm essa perspicácia de tentar melhorar esse tributo que está sendo implantado de uma forma muito distorcida. André, o ministro da Indústria e Comércio, né, e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele reforça que ele acredita que com essa simplificação que vai ser concedida através da reforma, o país vai conseguir, evidentemente, crescer o PIB. Ele cita exemplo da Índia, que fez recentemente também uma reforma tributária e começa, depois de 3, 4 anos, o crescimento do PIB parece que cresceu e eles estão atrelando justamente essa expectativa da reforma. Até que ponto, de fato, você colocou uma questão importante, né? É o modelo americano, né? Quer dizer, aí, os produtos são mais baratos, a população consegue comprar e aí você movimenta toda a indústria, toda a cadeia. Basta ver quanto custa um carro nos Estados Unidos, quanto custa um carro aqui no Brasil. E dá para entender que hoje as montadoras estão patinando aqui, o Brasil não sai de 2 milhões e 300, tem montadora chinesa que sozinha faz 5 milhões de carros por ano, o Brasil está produzindo 2,7 mais ou menos, né? E claro que o brasileiro todo dia vai no supermercado, vai na loja, tudo é caro, o salário não consegue alcançar, né? Você acredita que poderá melhorar esse ambiente mesmo de fato do consumo do cidadão brasileiro, médio, do empresário? Ela tem esse poder ou ela vai ficar muito atrás do que tudo que está sendo prometido mesmo? Marcelo, para poder atingir esses objetivos, primeira coisa, a gente tem que ter uma alíquota bem reduzida do IBS da CBS. Você pode colocar o melhor sistema que for. Se a tributação for pesada, uma alta carga tributária, não vai ajudar o desenvolvimento econômico e social. Isso aí já é básico, desde a década de 70. Eu já falei algumas vezes até aqui na própria Jovem Pan, da curva de Laffer. Na curva de Laffer, no estudo, segundo o economista Laffer, o ente político, o ente tributante, tem que achar o ponto de equilíbrio, o máximo que o contribuinte consegue suportar no recolhimento de tributos. A partir do momento que você passa esse ponto de equilíbrio, esse ponto de tributação, você só vai acarretar em sonegação fiscal, em quebra de empresas e informalidade. Então não adianta nada falar, vai simplificar o sistema. Não vai simplificar tanto. Se você pegar a emenda constitucional 132, ela é cheia de detalhes, ela é bem... tem inúmeros artigos, inúmeros parágrafos, inúmeros incisos. A simplificação seria, efetivamente, se todo mundo pagasse, tudo desse direito a crédito pelo princípio da não cumulatividade e uma alíquota reduzida. Isso sim simplificaria e traria um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento econômico para o país e, consequentemente, traria o desenvolvimento social. Outro ponto importante, que é o temor, é que é altamente complexa a emenda constitucional 132 e é que a lei complementar seja mais complexa ainda. Que as leis complementares que venham esclarecer, implementar o IBS, TBS, não sejam tão claras. Com isso, traz insegurança jurídica, trazem as novas discussões judiciais, trazem o aumento de contencioso que na matéria passada era temido, temido, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Então, se for uma lei complementar simples, que não traga empecilhos para o contribuinte, traga segurança jurídica e a alíquota venha a ser reduzida durante o tempo, aí atingiremos o objetivo esperado aí pelo ministro Alckmin. Isso aí, nós conversamos com André Félix Ricota de Oliveira, doutor e mestre em Direito Tributário. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui. A gente fica aguardando, então, os próximos passos da reforma tributária. Você falou um ponto muito importante, eu até anotei aqui, que todo mundo teme que essas leis da reforma tributária não sejam tão claras, né? Isso traz insegurança jurídica em relação à reforma tributária, ponto importante, né, Marcelo Matos? A gente continua acompanhando, então, e te aguardamos mais vezes aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço o convite, Paula. Obrigado, Marcelo. Tenha um bom domingo e estou à disposição de vocês quando precisarem, é só chamar. Até a próxima. Tchau.